Bem, bom dia. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre quedas de civilizações. Então, em 476 a.C., os bárbaros tiraram Rômulo Augusto do poder em Roma. Foi a queda do Império Romano. Apesar de que o Império Romano continuou por mais 1000 anos lá no lado leste, lá com o Império Bizantino, né? Temos até a Igreja Ortodoxa, tem a Ortodoxa do Império Bizantino. E esse Império Bizantino caiu na mão dos turcos otomanos. E quais são os indícios, né, da queda do Império, né? O primeiro indício é a queda de população. As pessoas não se reproduzem, começam a ter 1, 2 filhos, né? É difícil segurar uma família nos dias de hoje. E eu já dei aula no curso superior, então existe um aumento de analfabetismo. Então eu já encontrei vários alunos no curso superior que são analfabetos, mas estão lá. Então é complicado, né, se for falar, né, se for entrar em detalhes. Diminuição dos avanços científicos e filosóficos. Tem nações que avançam, né? Existe uma grande diferença entre uma nação e outra, né? Às vezes é enorme. Tanto que hoje o que existe de pirataria por aí, existe de espiões, né, copiando. Quando você vai para os Estados Unidos, essas grandes nações, né, que tem bom ensino superior, aí tu vê assim uma quantidade de elementos de certas nações, né, estão lá tudo se infiltrando e copiando. E declínio do comércio. O comércio internacional, né, entra em declínio. Uma nação não consegue comercializar, né? Às vezes existe um bloqueio contra ela, um bloqueio econômico, tipo que tem no Irã, tem contra a Coreia do Norte, estão fazendo contra a China agora. A China vai ter um declínio econômico violento. Há um declínio nas instalações sanitárias, né? Que um pouco o esgoto começa a correr a céu aberto, né? Os esgotos que tinham entupiram, passou um caminhão, afundou ali, né? Destruiu. Há um problema na estabilidade política, né? Então, tu vê assim, retirada de presidentes frequente, impeachment do presidente tal, impeachment do outro presidente. Ontem eu recebi um vídeo do Trudeau, né, depondo lá num processo administrativo, né, sobre desvio de dinheiro, numa ação de caridade, né. Aumento de conflitos militares, né, que um pouco a nação começa a comprar equipamentos militares, começa a investir mais em segurança, né. O outro sujeito tira 12 mil soldados de uma nação lá na Europa, porque a nação lá na Europa não está entrando com a quantidade de dinheiro necessária, né? E manda para outro país, né? Outros países, manda soldados de volta para casa. Declínio das organizações sociais. Falta dinheiro para organizações sociais, né? Porque havia muito roubo, muita corrupção, então vem um outro governo assim, não, vamos acabar com isso.
Então, recentemente lá de onde eu sou originário do Uruguaiana, mataram um sujeito que era morador de rua, né? O cara tinha problemas mentais, só que não incomodava ninguém, mas alguém resolveu dar um tiro no cara. Complicado. Aumento de conflitos militares. Aí a pessoa assim acha assim que conflitos militares é aquela, né, guerra, né? Não, é como eu falei, mas alguém resolveu dar um tiro no sujeito, deram 4 tiros no indivíduo, né? Morador de rua. Lá em Botucatu, os rapazes queriam pegar dinheiro de um banco e a Rotan estava por lá e houve um campo de batalha, né? A gente fica até assim meio constrangido de falar essas coisas, porque infelizmente são coisas que acontecem, né? Aumento de corrupção. Não, corrupção assim generalizada, né? Sabe o que é corrupção generalizada? Aí você não consegue trabalhar, não consegue dar uma aula direito, né? É um saindo. Onde tu vai? Não, eu tenho que ir lá no armário. Por que não pegou antes? Ah, eu vou lá pegar água, né? É difícil de lidar, né? Falta de respeito, né? Se chama corrupção, né? A pessoa acha que pode passar a vida no grito, só que o mundo está mudando. A coisa não está bem assim. Aumento do isolamento. Quando eu digo isso, aumento do isolamento de nações, por exemplo. Venezuela lá teve um bloqueio e foi isolado. Sabe por que tem pobreza no Tahiti? O Tahiti fez o grande erro de vencer acho que venceu 2 vezes os britânicos em campo de batalha. Os britânicos só que fizeram um bloqueio comercial no país. Caíram numa pobreza que estão até hoje, né? Estão até hoje bloqueados tecnicamente, né? E isolamento de pessoas, as pessoas são colocadas para o lado. Então, várias nações já caíram. Aqui na América a gente pode dizer os incas, astecas, maias. A nação Cherokee, eles tinham até a linguagem escrita. E os Cherokees, né? Tem até uma música, né? Que fala sobre Cherokee people. Complicado. Mas é o seguinte, outras nações, né, elas também desapareceram. Né? Então, o Império Austro-Húngaro, Tchecoslováquia, né? Isso são nações recentes, né? A Iugoslávia lá se dividiu em vários paizinhos, né? Então, quando tu conversa com asiáticos, né, por exemplo, as Filipinas tinha a própria escrita, as Filipinas, a Indonésia, né? Vem uma outra civilização, entra lá e começa a mudança cultural. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Né? Quando os Estados Unidos invadiu o Japão, né, tomou o Japão, o general lá, ele fez uma reforma na língua japonesa, ficou mais fácil, né? Hoje tem 3 tipos de escrita, hiragana, katakana e kanji, né? O hiragana, né, foi uma reforma na maneira de escrever a língua japonesa. O que fez? Isso ajudou o japonês mais pobre ali, desenvolveu a nação. Né? Houve uma reforma agrária séria, houve uma reforma de saúde. Então, nós estamos, né, com sinais de que tempos ruins virão.
tempos muito ruins. Então, hoje em dia, você vê assim, eu comecei a ver, eu vejo muitos vídeos em inglês, e comecei a encontrar gente fazendo vídeo assim, ó, como criar gado, como isso, como aquilo, né, em pequenas propriedades. Porque a tendência agora é as pessoas saírem dos grandes centros e irem para a zona rural. Porque imagina só, acontece uma catástrofe, vamos supor, uma guerra, uma terceira guerra mundial, com toda essa tecnologia militar, na grande maioria das nações, assim, nações grandes como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, né? Só que na Europa, estou falando assim, nações grandes. A tendência é jogarem uma bomba do tipo atômica, uma bomba especial, 50 quilômetros de altura lá, para arrebentar todo o sistema eletrônico da nação. A nação vai levar décadas para arrumar os sistemas eletrônicos, eletricidade, etc. Décadas. Sem eletricidade não existe tratamento d'água, não existe tratamento de esgoto, a indústria para, o transporte para, não existe, né, produção de petróleo, né? Então vai haver pequenas ilhas onde ninguém entra e ninguém sai. Então, ilhas de gente com muito dinheiro. O cara que é policial hoje, ele se torna um leão de chácara amanhã. Fazem um exército de mercenários. Então, essas ilhas já existem, né, em condomínios fechados de luxo, né? As pessoas já estão se protegendo da violência. Então, nós somos sinais de grandes mudanças. Se der uma explosão no Sol lá, e arrebentar com todo o sistema eletrônico da Terra, a gente volta para além da Idade Média. Aí quem vai ter valor é aquele indivíduo que tem algum conhecimento que seja super essencial para a comunidade. O resto, né, morre de um dia para outro, porque os micro-organismos estão adquirindo resistência a antibióticos, não vai haver medicamento, não vai haver assistência médica. Isso tudo me faz, todos esses indícios aí me fazem pensar o que realmente está acontecendo. Quando uma colega minha, né, tem um sonho com a colega minha, que ela tem uma clínica, e eu mando uma mensagem para ela, desse sonho contigo, tu tinha uma clínica, assim, assim, e ela disse, eu tenho uma clínica, eu vendia farmácia. Então, aí eu gostaria de saber, assim, o que levou a vender a farmácia, lugar bom, né, farmácia forte. Então nós estamos vivendo uma época de transição. E quando a gente fala, né, fala para adolescente, eles ficam achando que a gente está falando bobagem, que a gente é velho. Mas a coisa está muito séria. Muito séria. Tenha um bom dia e um bom final de semana.